Veja o Senhor no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, temos a história de como dois discípulos tiveram um encontro com o Senhor depois da sua ressurreição. Durante a caminhada, os seus olhos vão se abrindo gradualmente até que, no fim, eles reconhecem o Senhor. Creio que todos nós, alegoricamente, estamos nessa estrada. Enquanto caminhamos, recebemos a luz para conhecer o Senhor intimamente. Os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estados, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Isso é um trecho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 16. Note que aqueles discípulos estavam andando com Jesus, mas não perceberam que era o Senhor que ia ao lado deles. E eles estavam tristes. Jesus pergunta o motivo. E eles dizem: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Lucas 24, versículo 21. Eles acreditavam que o Senhor, Jesus Cristo, ia salvar e redimir o povo de Israel, mas Jesus havia sido morto e crucificado. Eles criam no Senhor, mas Cristo não era o ponto central. O ponto central era Israel. Então, muitas vezes, nós também nos entristecemos porque pensamos que Jesus faria o nosso filho passar no concurso, ou uma porta de emprego, ou uma cura, ou pensávamos que ele ia prosperar nossa família. Isso nos entristece. A verdade é que Jesus não é o centro. Nós queremos usá-lo para alcançar o que realmente pensamos, o que realmente queremos. E isso é o nosso centro. Ele tem prazer em dar tudo o que desejamos. Não importa a nossa necessidade. Ele diz: pode pegar o que quiser. Há abundância de bênçãos para nós. Davi era alguém em quem o Senhor tinha prazer. Em Atos, no capítulo 13, 22, Paulo diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que havia de especial em Davi? Na verdade, ele nem era ainda rei quando Deus se referiu a ele como um homem segundo o seu coração. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Certamente todos os filhos de Deus estão debaixo do seu favor. São amados e desfrutam da bênção do Pai. Davi era alguém em quem Deus tinha prazer. Ele era segundo o seu coração. 1 Crônica 28, 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, e na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Simplesmente porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida. Por isso que Deus tinha prazer em Davi. Porque a sua maior preocupação era a Arca da Aliança. Davi estava preocupado com a casa de Deus.
ele queria encontrar uma morada para o poderoso Jacó, para construir o templo. Então Davi tinha essa preocupação. Quando ele escreve o Salmo 132, de 1 a 5, ele diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Todos buscavam algo para si, menos Davi. Ele estava preocupado em edificar uma casa para Deus, então seu interesse era pela presença de Deus. No Velho Testamento, a presença de Deus era tipificada pela Arca da Aliança. A presença de Deus habitava na arca. Saul foi levantado como rei, mas nunca ligou para a arca. Ele nunca buscou um lugar para a presença de Deus. A razão por que o Senhor se agradava de Davi é porque ele fez dos objetivos de Deus os seus objetivos. O pensamento de Deus era o seu pensamento central. E o pensamento de Deus é somente a respeito de Cristo, pois a arca é Ele mesmo. Note aqui que Davi buscou o quê? Os pensamentos, os planos e os projetos de Deus para que ele fosse, para que também fosse dele mesmo. Nós estamos interessados apenas no amor de Deus. Isso é bom, que Ele tenha prazer em nós, e nós queremos que Ele tenha prazer em nós. Para nós hoje, significa trazer Cristo para o centro da vida da igreja, para o centro da nossa vida, para o centro da nossa família. Isso é o centro da nossa mensagem. Quando nós chamamos Cristo, como nós chamamos o Senhor, para ser o centro da nossa vida, ser o centro da igreja, ser o centro da família, aí nós estamos procurando os interesses de Deus, E devemos conhecer Jesus e vê-los nas Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa frase está em Lucas 24, 27. Ele passou a mostrar nas Escrituras tudo o que estava escrito a seu respeito. Jesus passou a mostrar nas Escrituras tudo o que estava escrito a seu respeito. Isso aconteceu para nos mostrar a maneira como conhecemos o Senhor hoje, na nova aliança. É pela revelação da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 16, está escrito assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Podemos entender que o Velho Testamento fala de Cristo por meio de símbolos e analogias. Jesus Cristo é a chave para entendermos o Velho Testamento. Vermos a lei sem enxergarmos a Cristo, não vamos desfrutar de uma vida em sua presença. Quando o pão é partido, nossos olhos se abrem. O Senhor Jesus começou a expor as Escrituras, mostrando tudo o que estava escrito a seu respeito. E quando eles constrangeram o Senhor para que entrasse, e quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram. E Lucas 24, 30, 31. E aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É muito importante essa expressão usada para Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto, que era proibido, lhe abriram os olhos, mas eles começaram a ver o pecado. Os seus olhos foram abertos ao pecado. Aqui no Novo Testamento, quando eles comeram
o pão partido por Jesus, os seus olhos são abertos para ver o autor da vida. Então nós temos que ter esse entendimento. Por isso a importância de participarmos da ceia do Senhor. Porque quando nós nos alimentamos da sua palavra, do seu poder, da sua graça, nós somos transformados para a glória do Senhor. Os nossos olhos espirituais são abertos quando recebemos a revelação do Senhor. Através dos nossos olhos, do nosso olhar da fé, nós teremos luz e nós seremos transformados de glória em glória. Aleluia. O nosso coração tem que ser aquecido, e isso é um sinal de que os nossos olhos estão abertos. Quando desfrutamos do Senhor em nosso espírito, espontaneamente o nosso coração entra em santa combustão. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Romanos 12:11, assim fala Paulo. Servir ao Senhor com o espírito em chamas, ter um espírito fervoroso é ter um espírito em ebulição. Quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardia. Aqueles discípulos estavam familiarizados com essa situação, com essa sensação. Por isso eles perceberam que Jesus estava com ele. Lucas 24:32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? O coração arde quando as Escrituras do Senhor é colocada dentro de nós. O nosso coração tem que arder para estar no centro da vontade de Deus, porque quando o Senhor se revela através da palavra, o nosso coração arde e devemos servir a Ele com o espírito em ebulição, ou seja, em movimento constante, na glorificação, na exaltação do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.